Bom dia! Nordeste Acontece, começando agora aqui pela Band, o programa que mostra o que acontece no Nordeste. Semana passada, iniciamos uma série de entrevistas com os pré-candidatos a prefeito nas principais capitais do Nordeste. No programa de hoje, vamos conversar com Eumano Freitas. Ele é secretário de Educação do município de Fortaleza e um dos nomes indicado pela prefeita Luiziane Lins para a sucessão municipal. Secretário, para a gente começar a nossa conversa de hoje, que a gente vai falar de tudo, mas como nós também estamos ao vivo em outras cidades do Nordeste, Fortaleza inteira já lhe conhece, eu imagino, e boa parte do Ceará. Mas vamos falar para as pessoas que estão fora do Ceará, inclusive os cearenses. Queria que o senhor se apresentasse para o Nordeste Acontece. Enildo, primeiro eu quero agradecer ao convite de estar aqui no programa, de poder falar com todos os telespectadores da nossa experiência em Fortaleza e especificamente da nossa experiência também na educação e dos desafios que temos. Eu sou uma pessoa simples, advogado, formado pela Universidade Federal do Ceará, que iniciei uma militância no interior do estado, atuando junto à Igreja Católica, nas comunidades eclesiais de base. Foi aí que eu passei a atuar no Partido dos Trabalhadores, isso ainda em 1986, filho de um homem simples, camponês, pobre, de uma professora da rede pública, hoje aposentada, e eu cresci nessa família com esses valores de família, de trabalho, e vim a Fortaleza para fazer meus estudos. Foi aqui que eu iniciei meus estudos na Faculdade de Direito. Exatamente na faculdade foi quando eu encontrei a minha companheira Luiziane Lins, hoje prefeita da nossa cidade, e continuei, depois de formado, a advogar para sindicatos e para movimentos sociais, inicialmente aqui no estado do Ceará, em Fortaleza, depois em Brasília, nos tribunais superiores, especialmente no Superior Tribunal de Justiça e no Supremo Tribunal Federal. E há algum tempo estou aqui na gestão da prefeita Luiziane e desde ano passado assumi a pasta da educação aqui no município. Você teve engajamento na campanha do presidente Lula, do ex-presidente Lula, mas também teve na campanha da prefeita atual Luiziane Lins. Como é que foi esse momento? Que tipo de experiência você adquiriu nesse momento e que pôde ser aplicado pela própria Luiziane e que você pretende também, como experiência pessoal, aplicar no futuro, quem sabe? Este é um tema muito importante porque para governar uma cidade como Fortaleza, nós temos mais de 2,5 milhões de habitantes. Nós temos quase a população do Uruguai. Sim. Uma cidade que um dos recursos que o Estado brasileiro distribui, que é o Fundo de Participação dos Municípios, ele usa basicamente dois critérios: o número de população e o número de pobres. Tá. Fortaleza é a cidade que mais recebe recursos de FPM. Por ser a cidade maior, entre as maiores, a que mais tem pobreza. Sim. Então, governar uma cidade como Fortaleza, que tem um número de pessoas, de 70% da sua população, vive com até 2 salários mínimos e com serviços públicos muito fragilizados. Então, primeiro, nós temos um diagnóstico correto da cidade. Quais são mesmo os problemas mais graves que a cidade tem e iniciar a solução deles. Também sem ter promessas falsas de que nós resolveremos as coisas da noite para o dia, de que não há um processo longo, de que não tem solução fácil, mas que tem que ter o esforço e tem que iniciar. Só para você ter uma ideia, e o nosso telespectador, quando a prefeita Luiziane Lins assumiu, nós tínhamos 155 escolas que nós chamávamos de anexos. Sim. Eram escolas que o teto podia cair sobre o professor ou sobre o aluno. Tá. Nós estamos fechando todos esses anexos. Temos agora 30, que são aqueles que ainda têm condição de ter aula, Sim. mas nós vamos todos ter escola patrimonial. Nós não tínhamos laboratório de informática, nós constituímos 240 laboratórios de informática. Nós tínhamos um professor que o seu vencimento inicial era R$ 920. O nosso professor hoje, o salário médio é R$ 2.500. E nós somos aqueles que não nos acomodamos. Nós não achamos que por isso agora o professor está ganhando bem. Esse valor, secretário, é acima do piso nacional aprovado agora recente, não? Porque Fortaleza
o piso, quando estabelecido na lei, é para o nível médio. Tá. E Fortaleza tem 11 mil professores. Desses, 136 têm nível médio apenas. E nós acabamos de decidir que todos os professores que queiram fazer nível superior, a prefeitura vai custear essa despesa e nós pagaremos a faculdade desse professor. Como é administrar a educação de um município como Fortaleza, que é a 5ª capital do Brasil a nível populacional, e existem índices muito diferentes? Como é estar à frente de uma secretaria dessa para o senhor? É um desafio encorajador, porque nós somos a 5ª capital do país, mas a 4ª rede de ensino fundamental do Brasil. Nós temos algo em torno de 200 mil crianças na nossa rede. Nós temos todo santo dia que distribuir 300 mil refeições. E olha que nós encontramos em Fortaleza uma situação que a merenda escolar era estragada e um deputado foi cassado por desviar o recurso da merenda escolar. É verdade, foi então, notícia nacional. Nós tivemos, Anildo, que organizar e estruturar toda a condição de preparar esta refeição e entregar às nossas crianças. Eu, antes de ir para a secretaria, eu tomo cuidado de passar em alguma escola. Cedo da manhã, 7 horas, eu entro em sala de aula, eu pergunto às crianças como é que está a merenda e eu tenho a satisfação de entrar na despensa, ver que as coisas estão organizadas, que a merenda funciona, que as crianças estão tendo refeição. Tem pessoas que não têm a dimensão da importância disso, do que é uma criança pobre ter o fardamento, ter a mochila, ter o tênis, estar com a sua refeição, para ter a mínima condição de ter uma concentração em sala de aula. Para além das questões fundamentais que diz respeito à qualidade dessa aula, do processo de ensino-aprendizagem. Então, estar na Secretaria de Educação, primeiro, é um orgulho muito grande, de ter tido a confiança da prefeita e de poder fazer o trabalho que significa, no meu entendimento, o sonho de 200 mil famílias, de pais e mães que têm naquela escola a possibilidade de melhoria de vida para o seu filho e para a sua filha e às vezes da sua própria família. Vou só lhe dar um exemplo. Nós temos no 9º ano um trabalho com a Escola Técnica do Ceará e nós vamos assinar nos próximos dias um convênio que metade das vagas da Escola Técnica de Fortaleza será ocupada por crianças do nosso 9º ano. Sim. Eles vão fazer a prova e passando, eles vão entrar na Escola Técnica. Significa que eles vão poder se capacitar para o trabalho e dias atrás um aluno deu um depoimento emocionante de que ele entrou na Escola Técnica, passou na nossa rede, ele conseguiu um estágio e ele estava trabalhando numa fábrica. A vida da família melhorou, ele pôde ajudar sua mãe, seu pai, e isso facilitou, inclusive, a reestruturação familiar. Então, são coisas como essa que eu acho que nos anima para que a gente continue no esforço que eu sei que não se resolve em um governo, que eu tenho a humildade de reconhecer que isto é uma tarefa de geração, mas nós estamos dando a nossa contribuição e os nossos passos firmes. E eu conto com o apoio da prefeita integralmente para que essas coisas continuem a avançar. Não é fácil, mas nós temos o dever, porque nós somos eleitos para isso. Em relação especificamente a esse ponto de crianças fora da escola, falta de motivação em ir para a escola, por falta de equipamento, às vezes uma simples falta de um tênis ou de uma blusa desmotiva uma criança ou um pai de uma criança em ir para a escola. Merenda escolar é outro item. Diante desses números todos, quais são os números atuais em relação a números anteriores, onde haviam esses desmandos, havia um puxadinho em vez de uma estrutura física bem equipada? Vamos falar um pouco hoje da estrutura física das escolas e também das condições humanas de trabalho do professor. Nós, nesses anos todos, nesses 7 anos, nós construímos 1000 salas de aula. Isso significa quase 3 salas de aulas por mês. Nós adquirimos, ou compramos, desapropriamos cerca de 80 escolas, exatamente para que nossas crianças pudessem ter uma escola mais digna. Nós fizemos os laboratórios de informática, nós fizemos bibliotecas que também não tinham, nós já fizemos 250 bibliotecas no município de Fortaleza, que são utilizadas pelas nossas crianças, porque tem um aspecto fundamental. Sim. Não há educação de qualidade se a nossa criança não souber ler, não puder ter o desenvolvimento da imaginação. Então isso é muito importante. Creche, quando nós entramos, estavam todas fechadas. O município não tinha mais creche.
Hoje nós temos 10 mil crianças em nossas creches, quase todas elas com 5 refeições, todas elas em tempo integral. Então a criança entra pela manhã, sai ao final do dia. Então isso foi tudo estruturado nesses 7 anos e nós sabemos que temos um desafio enorme para o futuro de um número grande de crianças que ainda não têm creche. Então nós sabemos que avançamos muito, mas também sabemos que temos desafios e nós temos muito grandes para avançar. E esse é o nosso pensamento, de onde Fortaleza, graças à nossa reflexão. E se necessário, nós temos que nos organizar ainda mais para atender mais crianças, para garantir, porque nós temos a educação, portadoras de deficiência. O nosso maior desafio mas nós temos país. Que integrar é desafio para o sistema de Fortaleza com a região metropolitana. É desafio para a economia nós temos aqui cidades vizinhas, Maracanaú, somos um país que cresce. E ainda hoje o ônibus sai de Maracanaú e nós temos dificuldade de mão de obra qualificada. Sim. Então nós temos que integrar com o sistema se as nossas crianças não tiverem uma boa escola pública. E o governador, então nós temos uma parceria com o governo do estado, o metrô. Seja na educação, então nós temos que integrar mais o nosso também em outras áreas. A cidade, com o sistema da região metropolitana, passa por mudanças e temos muito que grandes integrar com o metrô. Daquilo que nós e eu acho que essa relação de parceria seja com em drenagem, seja na área de habitação, que nós na hora certa iremos fazer isso, seja Fortaleza emprego. Nós temos mudanças muito significativas agora na condição de vida do nosso corredores exclusivos. Essas condições nós já vamos começar pela Bezerra que de o senhor Menezes, se refere, que uma avenida foram que nós alargamos, melhoradas, melhoramos. que foram dadas condições nós fizemos na Bezerra, apropriadas para a criança, para o jovem, para o adolescente se nós pegarmos a Avenida Jovita Feitosa, efetivamente das Avenida isso tem se Domingos traduzido efetivamente em resultados, ou seja, o índice de aprovação, de repetição tem melhorado, as notas das crianças, dos alunos, enfim. Ele anda a primeiro nós tivemos uma redução Sim. e ele acaba dividindo de abandono as nossas ruas com o carro privado. O MEC estabeleceu metas. Este foi o secretário de Educação do município de Fortaleza. Conversamos com ele hoje aqui dentro do Nordeste Acontece. A gente está fazendo essa série de entrevistas com os prováveis candidatos à Associação Municipal de Fortaleza. Você que estava em casa nos assistindo, obrigado pela companhia até agora. Se não assistiu o programa inteiro, não tem problema, acessa o nosso blog que você vai assistir o programa na íntegra, este e os demais. A todos um feliz final de semana. Até mais. Uma avaliação mais de acordo com a nossa rede. E estamos avançando agora na parte de formação e de planejamento do nosso professor. Nós entendemos que o professor, além da sala de aula, ele tem que ter um tempo de planejar a sua aula. E ele tem que ter formação continuada. Sim. Agora, no final do ano, nós adquirimos um equipamento onde o professor, a cada 15 dias, ele não mais irá para a escola. A cada 15 dias ele vai para um centro de formação, onde ele vai ter sua formação permanente até o final da sua carreira. Então nós vamos fazer uma mudança cultural na nossa rede. O professor terá 4 dias na escola e uma manhã ele irá para um centro de formação, onde ele vai trocar experiência com os outros professores da sua mesma disciplina e onde ele vai ter cursos de atualização e de troca de experiência para que as melhores práticas possam inclusive ser disseminadas na rede. Entendi. Então, este é um projeto grande que estamos fazendo. É por isso que nós compramos notebooks. É isso que eu ia falar. Você tem um programa Fortaleza Conectada. Como é que é esse programa? Isso faz parte de uma concepção de melhoria da qualidade da educação em Fortaleza. Nós estamos implantando formação e planejamento. Agora, nós adquirimos 9 mil notebooks. Estamos entregando de maneira gratuita, final de março, começo de abril. Nós entregaremos um notebook para cada professor da nossa rede, para que ele possa, nesse centro de formação, também fazer curso semipresencial. E nós pretendemos avançar em computador para aluno. Além do laboratório de informática, nós agora queremos avançar, porque além do ensino-aprendizagem de conteúdo, nós corremos o risco no Brasil dos alunos da escola pública, que tem origem mais humilde, ele sofreu o que nós chamamos de exclusão digital. Exclusão digital. O filho da classe média, desde criança, ele tem acesso a computador, a um iPhone, a um tablet, e o filho de uma família pobre não tem. Então nós agora vamos iniciar, daqui a pouco vamos anunciar também computadores para os nossos alunos, de forma, inicialmente como inclusão digital, e incentivando os professores a que as turmas onde todos os alunos tenham um computador, é evidente que isso vai mudar a dinâmica da sala de aula, e esse centro de formação também servirá para o professor ser capacitado como é que ele dá uma aula. Ele com o notebook,
e todos os seus alunos com o computador na sala de aula. Isso é uma tendência, né, secretário? Eu acho que não tem retorno mais. As secretarias, as escolas públicas terão que se adaptar a essa nova realidade, né? As escolas privadas estão avançando para isso. Uhum. Nós estamos fazendo nessa primeira fase como inclusão digital, porque tem todo um conteúdo pedagógico que deve ser colocado, tem que ter uma capacitação dos professores para essa nova dinâmica de aula. Então nós vamos construir passo a passo, com a participação dos professores. Não se faz isso sem conversar com os professores, sem discutir com eles o projeto pedagógico. Nós agora aprovamos em Fortaleza diretrizes curriculares. E nós vamos agora elaborar para cada escola o projeto político-pedagógico, já com essa nova situação que teremos no município de Fortaleza. Você tem professores suficientes no município atual? A capacidade está proporcional ou tem novos concursos? Enfim, como é que está isso? Nós estamos chamando ainda para maio, eles tomarem posse, 436 professores concursados. No nosso governo nós contratamos 2.500 professores e isso era uma necessidade porque várias disciplinas, quando nós assumimos, não tinha professor de matemática, não tinha professor de português. Os alunos passavam 4, 5, 6 meses sem ter uma aula de matemática. Nós resolvemos esse problema, nós estamos contratando professores exatamente para garantir que o professor possa sair de aula e ele fazer o planejamento e a formação. É para isso que nós estamos chamando professores. Primeiro para 1/5 da jornada, então, o professor que tem 100 horas, ele vai agora ficar 80 horas em sala de aula e 20 horas planejando e fazendo formação. Mas em seguida, nós vamos ter um planejamento que tem que chegar a 1/3, porque é isso que a lei do PIS nos determina. Tá. Então nós estamos nos organizando para em seguida ainda chamar mais professores, para que de 100 horas ele fique 33 horas sem sala de aula, mas planejando e sendo capacitado para que a qualidade da escola seja ainda melhor. O curso de pedagogia ainda é motivador hoje no mercado atual, na sua opinião, secretário? Comparado com outras profissões de nível superior, ela ainda está muito a desejar. Tá. Em Fortaleza, nos últimos anos, nós, na parte salarial, nós fizemos a inflação e mais 80% de ganho real. E o nosso plano de cargos e carreiras, o professor hoje entra ganhando no mínimo R$2.000 e se ele for se qualificando e terminar o doutorado, no final da carreira ele estará ganhando R$6.200. Mas nós trabalhamos para que o nosso professor possa ter o patamar salarial das demais categorias. Nós temos vários professores vindo para a nossa rede que eram professores da rede privada. Então nós começamos a ter uma mudança no nosso município de professores que são da rede privada e estão vindo para a rede pública, o que demonstra o acerto nosso de valorização da categoria. Eu sempre digo que não há médico, não há engenheiro, não há juiz, não há professor, não há cientista se não tiver professor. Sim. Então, toda a nossa cadeia de conhecimento inicia com a boa escola pública. Então você acha que o principal fator que ocasionou um período, a gente viveu um período de baixa motivação de novos professores. Você acha que o principal motivo era essa questão salarial ou havia a instrumentação também contava nesse ponto? Eu acho que é salário, mas também no sentido da carreira. Sim. É um professor que ele entra numa rede e ele percebe que ele se qualificando, ele pode ganhar mais, que ele tem a condição de se capacitar. Por exemplo, em Fortaleza, quando um professor saía para fazer mestrado ou doutorado, ele perdia salário. Ele ganhava menos se fosse fazer o mestrado e doutorado. Nós passamos a garantir que ele possa fazer o mestrado e doutorado. Nós temos liberado todos os professores que têm sido aprovados em concurso de mestrado ou doutorado. Ele não tem nenhuma perda salarial e ao terminar o mestrado ou doutorado, ele tem uma elevação salarial de 20% ou 15%. Então nós incentivamos a qualificação. Além disso, as condições de trabalho, uma sala de aula adequada, uma sala de aula arejada, uma relação de professor-aluno, que eu não tenha 50 alunos numa sala de aula, Sim. eu tenha 25, eu tenha 20, para que eu tenha de fato uma capacidade de desenvolver o conhecimento, a afetividade, o desenvolvimento psicológico dessas crianças. Então, o professor tem uma responsabilidade diferente de outras categorias, porque ele ensina o que ele sabe, mas ele ensina o que ele é. Então, claro, a relação do professor com seus alunos é muito forte. É por isso que um professor sair de sala de aula em qualquer período do ano, por transferência ou qualquer outro assunto,
é muito traumático. Quebra aquele vínculo, né? Quebra o vínculo, a relação afetiva que existe, o conhecimento aprofundado da criança, da família, de como, em que situação aquela criança está inserida, porque tudo isso influencia no aprendizado daquela criança. Um professor de matemática não ensina só números, a postura dele e a conduta dele influencia também nos alunos, claro, né? Exatamente. Secretário, tem uma questão que obviamente deve fugir um pouco da sua competência, mas é um olhar meu particular, que diz respeito ao sistema de educação no Brasil de uma forma geral, não somente nas escolas públicas. Mas vamos, no caso específico de Fortaleza, mesmo nas periferias, que supostamente são classes de um poder aquisitivo menor e de fato em algumas situações sim. Mas mesmo assim existem as subclasses ali dentro daquele contexto, daquele conjunto de social. Essa sociedade, esses jovens, esses alunos, eles recebem uma programação didática pronta, muitas vezes elaborada por intelectuais que não vivenciam essa situação, esse sentimento de solução de alguns problemas sociais. O senhor não entende que isso deveria ter um outro elemento? Buscar ouvir nessas comunidades as soluções para problemas que somente eles entendem? Nós concordamos plenamente. É por isso que em Fortaleza nós aprovamos diretrizes curriculares com a participação de mais de 300 professores que estão em sala de aula. Esses temas agora, cada escola vai ter agora o seu currículo, que nós chamamos de um projeto político-pedagógico. Esse projeto político-pedagógico, ele será debatido não só pelos professores, ele será debatido pelos professores, pela equipe técnica da secretaria, pelas mães e pais dos alunos. Os alunos conhecerão essa proposta, porque é muito importante que nós não tenhamos algo que é muito ruim, às vezes, na escola pública brasileira. Eu tenho um currículo ideal, muito bonito, muito bem debatido teoricamente, mas ele não acontece na sala de aula. Nós precisamos ter um currículo que ele seja avançado, que ele seja um currículo que trabalhe as várias dimensões da criança, a questão cognitiva, a questão afetiva, a questão psicológica, mas isso tem que ser construído com a comunidade escolar. As mães e os pais têm que compreender o processo pedagógico. Não existe escola de qualidade em que apenas a escola funciona. Muito bem, secretário. No segundo bloco, a gente vai continuar conversando aqui com o secretário Eumano Freitas, secretário de Educação do município de Fortaleza. No segundo bloco, a gente vai conhecer um pouco do pré-candidato à Prefeitura de Fortaleza. Até já.